Olá a todos! Vamos agora para mais uma aula de Química Farmacêutica. Hoje o tema é relação estrutura-atividade de fármacos hormonais usados para a osteoporose. Como objetivos da aula de hoje, vamos ter o seguinte: entender os princípios de planejamento de fármacos moduladores, quais que são as maneiras que nós temos de obter fármacos que tenham ação agonista e também antagonista em tecidos diferentes para o mesmo receptor, e conhecer a aplicação do programa computacional CONFA destinado para o planejamento in sílico de fármacos. Bom, assim como na aula passada, estamos vendo a questão da saúde óssea e algumas considerações a mais sobre a questão dos ossos. Bom, eles servem para o suporte, dos tecidos moles, são muito importantes para a proteção de órgãos vitais, também serve para fazer o alojamento e proteção da medula óssea e proporciona apoio aos músculos esqueléticos. E é também um depósito de cálcio, um importante mineral que tem várias utilizações no nosso organismo, e nos ossos é onde se concentra este íon, além de desempenhar um papel fundamental também na saúde óssea. E com relação aos ossos, nós temos basicamente dois tipos de osso. Temos os ossos considerados compactos, com menor porosidade, e os ossos esponjosos, aqueles que têm uma porosidade maior e cumprem a função de ter um volume maior e um peso menor para que a gente possa ter as nossas ações, como por exemplo o osso fêmur, que é o maior osso que nós temos e que há necessidade dele ser bem esponjoso para que ele se torne leve e a gente consiga, por exemplo, fazer os movimentos que a gente precisa fazer. Além disso, temos que levar em consideração a presença do íon cálcio, que é um dos íons mais abundantes que nós temos no nosso organismo e desempenha funções fisiológicas essenciais e vitais. E é bom ressaltar que mais de 98% do cálcio presente no nosso organismo encontra-se no nosso esqueleto. E considerando o processo do envelhecimento e o processo da osteoporose, o que nós acabamos tendo? Uma diminuição da massa óssea que acontece ao longo dos anos, que leva a uma alteração na arquitetura óssea, que vai predispor à ocorrência de fraturas com traumas de baixa densidade, ou seja, um impacto físico que geralmente não causaria problema para uma pessoa que apresenta um osso poroso, vai ser um fator que leva a uma fratura. É importante ressaltar em termos clínicos que a osteoporose é uma doença crônica, complexa, multifatorial e cuja principal característica é sim a redução da densidade mineral óssea pela redução do número de células presentes. E temos os fatores de risco, que são importantes de se conhecer para evitar as complicações que possam vir decorrente de uma osteoporose na fase pós-menopausa para as mulheres. Bom, então um fator decisivo de risco é a idade. Então nós temos que ficar atento que com o passar dos anos, tanto os homens quanto as mulheres vão ter uma redução da massa óssea, sendo que as mulheres apresentam uma redução muito maior. E também a questão dos fatores de crescimento perderem a sua atividade ao longo dos anos. E os fatores de crescimento são também essenciais para a saúde óssea. Ou seja, com o passar dos anos, os nossos ossos ficam naturalmente comprometidos. E é importante a gente pensar, fazer uma autoavaliação para ver como está a nossa saúde óssea. Porque as complicações futuras que possam ser atribuídas à osteoporose são iniciadas com os hábitos de hoje. Então, fica algumas questões a ser levantadas, Qual é a quantidade de cálcio que vocês vêm ingerindo? É uma quantidade adequada, recomendada? Segundo, o sedentarismo tem mantido um certo estado de sedentarismo que possa comprometer a atividade óssea? Lembrando que o excesso de exercício também pode ser prejudicial.
A questão do consumo de refrigerantes. Refrigerantes são as bebidas que mais enfraquecem os ossos por serem um tipo de bebida que promove uma reação fisiológica de sequestro de cálcio para tamponamento, né, do sangue. E quando vamos, né, começar a cuidar da nossa saúde com relação a esta questão, principalmente as mulheres. Enfatizando novamente que as complicações que se tem no futuro serão maiores ou menores, dependendo dos hábitos que a gente adota no presente. Então, os fatores de risco que nós temos, então, né, é a questão do sedentarismo, né? Então, o exercício físico adequado, né, é importante para a remodelação óssea. A questão do estado nutricional, né, a ingestão correta de cálcio. E a questão das influências hormonais que acontecem. Então, a deficiência de estrógeno afeta bastante a saúde óssea, como a gente viu, né, na aula passada. E só lembrando de novo, né, o comparativo que existe, né, as mulheres têm sim, né, uma tendência a ter menor densidade óssea que os homens, só que em uma certa fase da vida, né, essa distância acaba aumentando mais em função da não presença ou da presença menor de estrógenos no ciclo de vida da mulher, que afeta drasticamente, né, a questão da composição do osso. E sendo em alguns casos, né, tão intensa essa modificação que é necessário então fazer o uso de hormônios como o estrógeno para que a saúde óssea volte ao normal. E o principal hormônio envolvido é o estrógeno. Só que a gente precisa lembrar que o estrógeno tem diversas ações no organismo. Uma das ações que a gente precisa destacar com relação ao estrógeno diz respeito a ações, né, que se tem no tecido mamário e também no tecido do útero, do qual, como a gente já viu, né, ele é responsável pelo crescimento celular, o aumento de número de células. Porém, se aparecer uma célula cancerígena, né, esse estímulo pode fazer com que a célula cresça desordenadamente e que o sistema imune não consiga evitar esse crescimento. Isso considerando, né, a ingestão exógena do hormônio estrógeno, ou seja, aquele que a mulher usa. Por essa razão é que, quando a gente pensa na questão envolvendo a saúde óssea, né, que é, né, ação direta do estrógeno, a reposição hormonal não é considerada, porque teríamos os efeitos, né, negativos da reposição hormonal para o estrógeno, tendo-se o risco de câncer nos seios e câncer de colo uterino, principalmente. Foi por isso, então, que se pensou em uma estratégia que se tivesse, então, fármacos que fossem agonistas para o tecido ósseo e antagonista para os demais tecidos. Mas seria possível ter um medicamento que tivesse dois comportamentos para o mesmo receptor? Aí que entra, então, a problemática, né, que a gente vai estar trabalhando, então. Com o passar dos anos, né, a doença implica em menor atividade de osteoblastos. Eu preciso de osteoblastos para a renovação, né, da célula. Além disso, os osteoclastos ficam desregulados, agindo indefinidamente. A reposição hormonal se torna insuficiente, porque eu preciso, na verdade, de novas células para compor, né, o meu tecido ósseo. E há, sim, uma necessidade de uma reposição hormonal. Só que essa reposição hormonal implicaria em riscos, como eu acabei de descrever para vocês. E a estratégia, então, seria ter, né, uma molécula que tivesse dupla função, agonista nos ossos e antagonista nos demais tecidos, para evitar o risco de câncer. Então, a situação que é levantada, então, é justamente esta. Como que se promove uma reposição hormonal de modo a se ter menos efeitos adversos graves, como câncer? A questão se dá pela interação que se tem dos receptores. Lembrando, gente, que os receptores eles têm a mesma ação, mas têm constituições diferentes. Quando você fala, por exemplo, receptor adrenérgico alfa-1, alfa-2, eles têm, às vezes, a mesma ação, porém a composição química é diferente. E no caso do estrógeno é assim também. Existem estruturas diferentes deste receptor nos tecidos. O que foi, então, que permitiu a existência de fármacos agonistas para tecido ósseo e antagonista para os outros tecidos.
Lembrando que o antagonista, não levando ao estímulo do crescimento, até mesmo protege contra o risco de câncer. Desta forma, então, né, temos que verificar então quem é a nossa molécula guia. Quem é a nossa molécula guia? A molécula do estrógeno, do qual nós temos, né, as regiões que interagem. As principais regiões de destaque é a porção da hidroxila fenólica, é onde nós temos aqui, gente, o grupo farmacofórico. Temos a região hidrofóbica, constituída basicamente por hidrocarbonetos, que é uma região onde não se tem cargas e existe uma acomodação na região do receptor, né, de hidrofobia. E temos, né, a região onde nós temos uma interação meio hidrofílica, meio lipofílica, que garante, então, né, o perfeito acoplamento do receptor para se ter a ação esperada. E para entender, né, como que se pode atuar sobre diferentes estruturas de um mesmo receptor, é usado um programa computacional chamado XAR, né, CONFA, do qual ele consegue, né, mapear as estruturas e montar um banco de dados para saber como que as moléculas que se programam, né, responderiam em termos de atividade biológica. Ou seja, né, eu tenho lá um banco de dados, né, com as estruturas químicas geralmente em forma de hélice dos receptores. Eu posso criar uma molécula e essa molécula, né, irá ter então interações com certo tipo de receptores e esse composto, esse programa me diz, né, se já existe algum estudo a respeito e se há ações, né, tanto agonistas, antagonistas e até mesmo ações tóxicas, né, da molécula que eu estou propondo criar. E foi dessa forma que foi, então, elaborado, né, o medicamento que apresenta atividade agonista estrogênica nos ossos e atividade antagonista estrogênica no útero e na mama. E como que foi possível obter isso? Através do mapeamento do receptor, da estrutura do receptor, como a gente pode ver aqui, que geralmente é apresentado em forma, né, de hélices proteicas, do qual então se mapeia as diferenças que existem na estrutura do receptor e que pode ser explorada para a obtenção, né, de um fármaco com uma certa característica. E o receptor do estrógeno, né, nós temos aqui então a sua estrutura básica principal, do qual nós temos aqui pela letra H a representação das hélices proteicas e seus tipos de ligações. Nós temos aqui em destaque o seguinte, a hélice H6, né, aqui representada, agora em vermelho, é a ligação farmacofórica que acontece no receptor. A ligação H11 é a ligação que a gente chama de hidrofóbica, é onde não tem cargas e a parte hidrocarboneto da molécula do estrógeno acaba se acomodando. E existem alguns outros átomos presentes que se destacam, né, como, por exemplo, a presença, né, de enxofres em alguma região em função da presença do aminoácido cisteína. E nós temos também, né, o H12, que aqui está representado, que é onde nós temos a ligação meso, que a gente fala, que seria a ligação hidrofóbica e hidrofílica e lipofílica que acontece. E esta região H12 é uma região que, pelo sistema computacional, foi possível identificar como a região que é diferente. Então, H12, nos receptores estrogênicos dos ossos, em comparação com os demais, apresenta uma diferença. E essa diferença é que foi explorada para se obter, então, o fármaco agonista/antagonista. E que diferença é essa? Vamos ver aqui, então, o esquema de um receptor estrogênico, do qual nós temos, então, aqui presente, né, as hélices, né, que determinam as principais ligações químicas envolvendo o receptor estrogênico. E o que acontece? Elas não são uniformes, existem diferença. E uma diferença que a gente pode observar é com relação a H12. A posição H12 em alguns receptores é mais distante, é mais longe do que comparado com outros receptores. Então a gente pode perceber, né, de uma maneira geral, que acontece o seguinte.
alguns receptores têm um distanciamento entre as hélices menor do que outros. E isso traz algumas implicações terapêuticas importantes, tais como, né, a acomodação que existe. Então, eu tenho uma perfeita acomodação, né, do estrógeno, fazendo, então, a ligação farmacofórica que eu preciso para ter atividade, mas as ligações hidrofóbicas e as ligações meso que acontecem nesta região. E tenho também, né, no tecido ósseo, o mesmo processo acontecendo, do qual eu tenho, então, a acomodação, né, que ocorre e uma certa distância que mesmo assim acaba acontecendo, né, a ligação adicional que leva ao efeito. Daí, então, esta distância é um fator importante e é um fator que é explorado para se obter, então, os fármacos de características distintas, né? Lembrando que nos ossos eu tenho uma distância menor entre, né, H12 e H11, aqui representado, e no útero e na mama eu tenho uma distância maior entre H11 e H12, né, que é representado inclusive aqui nessa barra em cinza. Esta diferença para a acomodação dos receptores, para a acomodação das moléculas, não causa diferença em termos de atividade. Acaba-se tendo a atividade esperada. É uma distância que não implica, né, em você perder um determinado efeito. O efeito acontece. Mas não dá para discutir a questão que é uma distância medida em angstroms, né, que pode ser explorada para a obtenção, então, de fármacos antagonistas/agonistas. E como que acontece isso? Vamos pensar, então, aqui no tecido ósseo e no tecido do útero e da mama. Uma coisa que pode ser feita e é explorada é a seguinte: a partir da molécula guia que nós temos, o estrógeno, pode ser adicionado um grupo volumoso. Um grupo volumoso que apresente, inclusive, afinidade para ter ligação com H12. E o que vai acontecer? Vai acontecer, então, de ter-se a acomodação deste grupo no tecido ósseo, do qual se vai ter, né, todas as ligações acontecendo, inclusive a farmacofórica, e eu vou ter o quê? Vou ter o efeito desejado. Porém, esta mesma molécula, possuindo o seu grupo volumoso, uma vez que encontra o tecido do útero e da mama, vai acontecer o quê? Intencionalmente é programado uma ligação química adicional para ter mais afinidade por H12. E o que acontece? Nesse processo, tendo uma afinidade maior, acaba que essa ligação, então, se aproxima de tal maneira que impede que a ligação farmacofórica venha a acontecer. A estratégia, então, é a seguinte: explora-se a propriedade de distanciamento de uma região química proteica chamada H12, é feita a adição de um grupo volumoso e esse grupo volumoso se encaixa perfeitamente no receptor estrogênico dos ossos. Esse H12, esse grupo volumoso tem alta afinidade por H12. Porém, quando você tem o receptor do útero e da mama, que são mais distantes, né, em termos de maior, né, a questão do tamanho do receptor, o que acontece? Esse grupo farmacofórico se liga intensamente em H12 e não permite que a ligação farmacofórica aconteça. Sem ligação farmacofórica, não tem efeito. O que isso significa? Que eu tenho remodelação óssea acontecendo adequadamente nos ossos e não tenho risco de ter câncer no tecido mamário e também no útero. É assim, então, que funciona essa questão desses fármacos que são esses fármacos que são, então, né, reguladores, que são os fármacos antagonistas/agonistas. E aqui nós temos, então, né, um exemplo, né, do qual a gente pode estar vendo, então, a região H12, aqui marcada agora em vermelho. Aqui também, nesse outro esquema, dá para ver, né, o grupo volumoso que foi adicionado, chegando, né, até a ligação extra e afastando, né, o grupo farmacofórico da sua
local de atuação. Então, o planejamento do fármaco é através de uma molécula que é derivada do estrógeno, do qual você tem uma molécula que tem limitações quanto à amplitude de ações e ações em diversos tecidos. Ela acaba sendo mais seletivo para o receptor ósseo. É um fármaco direcionado, e você tem então a modulação desse efeito. Então, estudando as características dos receptores, você tem então um efeito modular. Esse efeito modular significa o quê? Ação agonista em tecidos, ação antagonistas em outros tecidos. Aqui novamente só o esquema mostrando a região então que é explorada para esse fim. E temos aqui o comparativo então entre as duas moléculas. A primeira mudança que nós temos é o grupo volumoso. Mas existem outras mudanças também que visam fazer com que o fármaco tenha uma seletividade maior e uma ação terapêutica maior. Vamos analisar então por partes. Primeiro, grupo farmacofórico existente nas duas moléculas, porque essa molécula tem que ser agonista no tecido ósseo. A segunda modificação que a gente observa é a presença de um grupo enxofre. Por que esse grupo enxofre está presente? Porque ele faz ligações de disulfeto com cisteínas presentes no receptor ósseo e que dá um aumento de afinidade e seletividade para o receptor ósseo também. Temos a adição de regiões hidrofóbicas, que também aumenta a persuasão tecidual no tecido ósseo, que é um tecido que tem uma característica mais hidrofílica. E temos aqui a presença, então, do grupo volumoso que foi adicionado, cuja característica principal desse grupo volumoso é a seguinte: a presença de um nitrogênio. Qual é a função do nitrogênio? Ele é responsável pela realização de ligações de hidrogênio que vão ter alta afinidade química e vai promover aquele efeito que eu mencionei para vocês, de se ligar mais intensamente à região da hélice 12 e afastar o grupo farmacofórico. Isso no tecido da mama e no tecido também do útero. Garantindo, então, uma ação antagonista nesses tecidos e redução do risco de câncer. Já no tecido ósseo, o que vai acontecer? O grupo farmacofórico se liga, a cisteína se liga à porção enxofre, ao garantia de afinidade pela hidrofilia que é adicionado, e o nitrogênio presente nesse anel heterocíclico se liga intensamente, mas todas as regiões no tecido ósseo são contempladas, fazendo com que então eu tenha ação agonista no tecido ósseo. Esta então é a estrutura do haloxifeno, um comparativo com a molécula guia, que é o estrógeno. Assim, então, nós temos uma outra representação, aqui marcada em vermelho ao centro, o haloxifeno, com seu anel heterocíclico e o nitrogênio fazendo, então, as suas ligações de hidrogênio que garantem o afastamento da região H6 farmacofórica e, desta forma, tem um efeito antagonista em outros tecidos. Já no tecido ósseo, esse efeito acaba sendo garantido. Aqui uma outra foto também mostrando a questão da relação do H12 estando presente. E outras fotos também que mostram como que esta molécula então ela se comporta e tem as suas ligações existentes. Bom, assim então encerramos essa questão desse fármaco imunomodulador. Temos outros análogos como tamoxifeno, entre outros, que têm características semelhantes e têm o mesmo princípio. Então, os fármacos moduladores, que são fármacos antagonistas para alguns tecidos e agonistas para outros tecidos, são obtidos através de particularidades existentes nos receptores que são explorados, e no caso do estrógeno, é a distância de uma hélice proteica constituinte, chamada H12,
que no tecido do útero e da mama está mais distante do que aqueles receptores presentes no tecido ósseo, essa distância maior pode ser explorada como uma ligação intensa que vem acontecer e afaste a molécula do grupo farmacofórico, né, da ligação farmacofórica, fenômeno esse que não vai acontecer no tecido ósseo com seus receptores. E a partir então do uso de algumas ferramentas como o sistema CONFA, é possível então até mesmo pelo computador fazer o planejamento desses fármacos para depois testes em vivo, ok? Bom, confira no ambiente virtual os exercícios a serem feitos, qualquer dúvida é só entrar em contato.